Desde a pandemia, esse canal de comunicação aqui no Instagram, nas redes sociais, no próprio WhatsApp, né, entre médico e paciente foi aberto. E hoje é muito comum a gente dar de cara com vários médicos. São raros os que não estão aqui no Instagram compartilhando seu conhecimento, esclarecendo dúvidas e também divulgando seu serviço. Mas até que ponto isso é permitido? Eu sei que mudou muita coisa já e a gente vai conversar agora com o Dr. Giancarlo Cavalcanti, que é vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, médico potiguar, que está em Brasília por enquanto, né, Jean? Olá, Juliana. Exatamente, nós estamos aqui atualmente na vice-presidência do Conselho Federal de Medicina e estamos aqui enfrentando o dia a dia do cotidiano das demandas da medicina. Jean, vamos falar dessa questão, né, das redes sociais, do uso das redes sociais por médicos. A gente vê muitos médicos que já são grandes influencers aqui no mundo digital. O que é permitido? Eu sei que com o passar dos anos, recentemente, muita coisa foi liberada, mas esse é um canal, assim, não tem mais como voltar atrás. Como médico, ele pode fazer bom uso desse canal que foi aberto com seus pacientes. Exatamente. Hoje nós temos muitos médicos que são influencers nas redes. E o Conselho se preocupou com isso. Em 2023, foi publicada uma resolução chamada Resolução da Publicidade Médica, em que fala o que é permitido e o que não é permitido. Foi um avanço muito grande, porque essa resolução ela trouxe muitas coisas que antes eram proibidas e agora são aceitas, né? Então, esses médicos precisam estar atentos a essa resolução para que possa fazer a sua publicidade de maneira correta, né? Porque o que a gente vê hoje, a gente vê muitas pessoas, muitos médicos fazendo publicidade na internet de maneira errada e muitas vezes induzindo os pacientes ao erro, né? Quando você fala de maneira errada, o que é que seria de maneira errada? Por exemplo, se anunciando especialista. Vamos pegar aqui um exemplo, um médico que se diz dermatologista e que tem uma rede social com muitos seguidores, mas ele não fez uma residência de dermatologia, fez residência, ele não tem título de especialista. Então, hoje no Brasil, só é especialista quem fez residência médica ou quem tem o título de especialidade. Então, o que o paciente, o que o médico precisa fazer? Quando ele faz um anúncio de que ele é um especialista, ele precisa colocar o número da especialidade dele. É um número que a gente chama de RQE, Registro de Qualificação de Especialista. Então, se ele se propõe a fazer um anúncio na rede social, ele tem que colocar o CRM dele, o número do CRM dele e o número do RQE, para que todos saibam que aquele médico realmente é um especialista. Jean, e não tendo esse registro, ou até mesmo o próprio paciente, ele pode buscar esse RQE para ter a segurança de que aquele profissional ele é habilitado para isso. Sim. No site do Conselho de Medicina, você pode digitar o nome do médico e você vai ter acesso aos dados dele, se ele é especialista, se ele não é especialista, em que especialidade ele tem esse registro. Então, é uma maneira da população se proteger e não cair numa cilada de fazer um procedimento, aqui no nosso exemplo, um procedimento estético, com um profissional que não tem a menor qualificação técnica para isso. A gente vê muito, né? Os médicos anunciando, não tem lá o RQE, e tem muito paciente que se questiona, o conselho não está vendo isso? Como é que eu cheguei nesse médico e ninguém viu? E eu fiz esse procedimento e ele não era habilitado para isso. Eu me coloco muito como paciente, assim, a É. responsabilidade é do paciente de ir atrás, de pesquisar, de não se deixar levar por essas propagandas que a gente vê tanto aqui. Mas como é que funciona essa fiscalização do conselho? Isso. O conselho, isso cada conselho em qualquer estado do Brasil, tem a CODAME, Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. E ela faz uma busca, ela trabalha de duas maneiras. Uma busca ativa, ela procura nas redes, e agora com a inteligência artificial isso ficou mais fácil, identifica e chama o médico ao conselho para orientar. E a outra forma de trabalhar são as denúncias. É quando um paciente, uma pessoa que viu alguma coisa na internet, nas redes sociais, e aí ele faz a denúncia ao Conselho Regional de Medicina. Então, trabalha dessas duas formas. Então, uma vez identificada
o erro, o médico é convocado aí ao CRM e lá ele é orientado sobre como fazer a propaganda correta. Ele assina um termo de compromisso, na verdade, um termo de ajuste de conduta, de corrigir aqueles erros e não repeti-los. E aí, esse termo de ajuste de conduta, se ele cumprir o que foi acordado, fica tudo ok. Se ele não cumprir, é aberto um processo ético profissional contra ele. Vamos falar também das especialidades que, na verdade, só existem no nome, mas na prática, no Conselho Federal de Medicina, não existem. Como é que esse paciente pode saber se essa especialidade médica existe? A gente vê muito medicina de estilo de vida, a gente vê muito medicina quântica, né? Medicina da longevidade. Exatamente. Existe no Brasil um chamado Comissão Mista de Especialidade, que é uma comissão formada pelo Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, é, Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Então, essa comissão é quem define quais são as especialidades e áreas de atuação. São hoje 52 especialidades e áreas de atuação. Então, para ser especialidade, tem que estar nessa lista. Então, o paciente pode digitar em qualquer buscador da internet lista de especialidades médicas e ele vai ter acesso facilmente a esta lista. Hoje a gente tem realmente esse problema. As pessoas anunciam especialidades que não existem. Medicina anti-aging não existe. Medicina estética não existe. Medicina do bem-estar também não existe. Então, são especialidades que não existem, que o Conselho não reconhece e que não podem ser anunciadas. Então, é bom o paciente procurar na internet lista de especialidades, e aí o primeiro item da busca que aparece é a lista de todas as especialidades médicas e áreas de atuação. Isso é muito importante, porque você imagina um médico anunciar uma especialidade que não existe, se dizendo especialista naquilo ali, então está completamente irregular, tanto do ponto de vista legal, como do ponto de vista ético, né, administrativo, do ponto de vista do conselho. Isso a gente vê muito na área de anti-envelhecimento, na área de estética, né? Porque, por exemplo, se você for fazer uma cirurgia no coração, você não vai fazer com qualquer médico, você vai procurar um especialista mesmo para cuidar do seu coração. O caso é tão grave, Juliana, que muitas vezes a pessoa que se anuncia sequer é médico. Recentemente a gente viu aí a prisão de uma biomédica que fazia procedimentos estéticos e alguns pacientes acreditavam que ela era médica. Ela se anunciava como biomédica que fazia harmonização. Recentemente nós tivemos aí na grande mídia uma moça que teve o lábio deformado a partir de uma dentista fazendo procedimentos de preenchimento nessa paciente. Então, é muito grave isso aí. Por que que é tão grave? Primeiro, pelo risco de morte. E segundo, pelo risco de uma deformidade permanente. Para qualquer pessoa, mas especialmente para as mulheres, imagine qualquer cicatriz, qualquer deformidade na face. É um problema, digamos assim, existencial, sem estar exagerando. Jean, só para a gente terminar, como eu disse, né? Um caminho sem volta. Foi um canal que foi aberto. E como é que o conselho vê isso, né? Os médicos que fazem bom uso para a população termina sendo uma prestação de serviço muito grande, né? O médico que faz bom uso das redes, ele mostra as suas credenciais, ele coloca o número do seu CRM e o número do RQE. De posse dessa informação, qualquer pessoa pode verificar se ele realmente é especialista. Então, a gente precisa fazer essa campanha de informação, de divulgação dessas coisas, porque isso é um ato de proteção dos pacientes e, consequentemente, da sociedade, para evitar que tenhamos cada vez mais vítimas de maus médicos ou até mesmo de profissionais que não são médicos fazendo procedimentos médicos. Deixando claro que aqui é só um canal, né? É, Nada substitui a consulta, o tete a tete com o profissional. exatamente. A relação médico-paciente presencial ela é fundamental para estabelecer, né, Juliana, a relação de confiança do paciente com o médico. Porque, afinal de contas, quando você vai a um médico e você não tem confiança daquele médico, você não vai continuar com ele. Então, a consulta presencial ainda continua um ponto mais, eu diria, o mais importante.